Aleluia, glória a Deus, paz do Senhor a todos, amém? Queria convidar você a abrir tua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 16. Mateus capítulo 16. Amém? Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto aí. A gente vai ler um outro texto antes desse daí, mas pode deixar ela aberta aí nesse texto que a gente vai usar um pouco mais esse aí. Eu queria que você deixasse aberto aí, depois os outros vão passar aqui. Você vai ajudar acompanhando aí com a gente. É, faz mais ou menos 2 semanas, eu fui em Fernandópolis, fui meio correndo lá, e eu fui lá para trocar minha lente de contato, porque eu uso lente de contato. Não vou te falar quantos graus eu uso, então você vai acabar o culto, então eu não vou falar. Então assim, eu fui lá correndo porque eu não aguentava mais. Eu realmente cheguei no limite, assim, não estava aguentando mais, é, porque desde que eu vim para São Paulo para cá, eu vou lá em Fernandópolis. Isso vai fazer vai fazer 27, 25 anos, 26 anos. Faz 27 anos que estou em Votuporanga. Aí vai fazer uns 26 anos que eu vou lá em Fernandópolis. Passava pelo médico lá e comprava lente de contato lá, porque era bem mais barato. Qualquer lugar aqui, lá é bem mais barato. E a mulher que trabalhava lá no consultório, ela montou uma clínica para ela, uma ótica para ela. E eu, desde então, há 25 anos, eu vou lá nela. Recomendo ela para quem quiser. Me atende muito bem lá. Tem os irmãos, as pessoas me procuraram, falaram, eu indiquei lá, vão até hoje lá e são bem tratados lá. É muito bom. Eu fui lá, eu não aguentava mais. E nesse período aí, nesses anos, eu comprei uma lente de contato lá. é, e ela durou 10 anos. Presta atenção. Quem usa lente de contato aqui? Alguém usa aqui lente de contato? Alguém mais? Só dois? Eu uso direto. Eu cochilo com ela, durmo com ela, não pode, tá? Não pode fazer nada disso. Mas eu comprei uma lente lá, durou 10 anos. E essa mulher em Fernandópolis, ela tem um aparelho que limpa a lente de contato. Ninguém no Brasil tem isso. Tem lugar nenhum isso. Ela limpa a lente de contato lá. Por 10 anos ela limpou minha lente de contato. Aí chegou um dia que ela falou assim, eu não aguento mais limpar tua lente, não dá mais, eu preciso te vender outra, não dá mais. Aí eu, com muita briga, eu comprei outra. Aí essa durou 3 anos só, e ela falou, ó, não dá mais, desiste. Aí eu fui lá tentar limpar a lente, convenci ela a tentar. Aí coloquei, irmão, eu fiquei quase 2 meses aqui, você via eu pingando um colírio no olho. Colírio não, soro fisiológico. Estava sem enxergar, não enxergava nada. Muito ruim. A visão estava, a lente estava horrível, péssima. Eu sofri 2 meses. E eu fui levando, porque é um negócio caro e tal, e tive que esperar, e fui enrolando. 2 anos sofrendo assim muito com a visão. E aí eu fui lá, ela limpou minha lente e tal, e aí eu coloquei no olho, não ficou bom, porque eu acho que ela não quis se esforçar muito, ela queria vender outra. Mas ela fez o melhor dela lá, parece. E eu coloquei no olho a lente e não ficou boa. Não ficou boa. Aí ela falou, vem cá na minha sala, eu sentei lá nos aparelhos, ela mediu meu grau, fez lá um... Ela não é médica, mas ela tem uma aparelhagem lá, está fazendo curso, aí ela conseguiu medir lá. Ela falou, vamos fazer um teste com uma lente nova aqui. Aí eu coloquei a nova nos olhos. Cara, pensa num homem assim, uma criança que descobriu as cores assim, sabe? Eu falei, nossa, aquele negócio é azul. Ela falou, é azul. Eu falei, aquele negócio, aquilo ali é vermelho. Eu falei, é vermelho. Cara, como é... Eu sentei assim, coloquei a lente nova. Eu falei,
Que maravilha que é enxergar. Como é poderoso ter o privilégio de enxergar. Mesmo com miopia, com estigmatismo, não sei se você tem, você pode ter o que for, mas o pouco que você enxerga não é maravilhoso. Poder olhar e enxergar. Então, eu estou radiante assim com poder ver assim o rosto de vocês, tal, bem longe, tá? Estou voando. Eu queria falar de visão nessa noite. Um pouquinho, tem muita coisa para falar de visão, eu queria falar de visão. Porque é maravilhoso poder enxergar. Parece uma coisa boba, mas é tão poderoso. Irmão, e é tão libertador quando você tem a condição de enxergar, de olhar e enxergar. Fala para o irmão assim, como é bom enxergar. Não, fala para ele aí, fala profeticamente. Talvez ele está aí pensando em um monte de coisa, mas fala para ele aí, fala, cara, como é maravilhoso poder enxergar. E o mais poderoso, e o mais lindo e o mais tremendo da vida é poder enxergar a visão que Deus tem para você. Deus tem para mim. É quando Deus toca mesmo nos teus olhos, como ele fez com Paulo, e arrancou as escamas dos olhos de Paulo, e Paulo pôde enxergar a visão celestial para a vida dele. Eu queria, deixa tua Bíblia aberta aí, só ver ali. Você ouviu esse texto hoje de manhã, já faz alguns dias que Deus tem colocado esse texto no meu coração, e glória a Deus por isso, que é Atos 26, 19. Atos 26, 19. Sendo assim, ó rei Agripa, ou Agripa, não fui desobediente à visão celestial. O capítulo inteiro de Atos 26 é Paulo se defendendo para o rei Agripa. Depois ele vai falar para Berenice, para um outro governador ali, e dali ele vai pedir um apelo para Roma, ele vai apelar para Roma. Mas escute, esse verso só existe porque Deus tinha uma visão para Paulo. Essa história, capítulo 26, só existe, capítulo 27, 28, só existe porque Deus tinha uma visão para Paulo. Então, Paulo está ali se defendendo diante de um rei. E na visão celestial, na visão que Deus tem para Paulo, lá atrás, capítulo 9, ele fala, Paulo, você vai para reis e governadores. Por quê? Porque agora é a visão de Deus. Você ouviu a Vanessa, a salmista, ministrando aqui, ela falou do Provérbios 16, 1. E ela falou, ela foi contundente nisso, né? Você lembra, ela falou assim, ela falou assim, eu tenho projetos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus desejos, as minhas vontades. Nós temos. E poderoso é quando ela quando eu me rendo, eu rendo a minha visão, a minha vontade, o meu desejo, a visão que Deus tem para mim, então. Porque um dia você conheceu Jesus, um dia você se encontrou com ele. Então Paulo está aqui se defendendo. E é o capítulo inteiro, ele fala, gente, é o seguinte, estou sendo acusado pelos fariseus aqui, mas presta atenção, eu estou aqui porque um dia eu servi ao judaísmo. E aí um dia, eu mandava prender, quando tinha sentença para matar, eu dava o meu voto favorável à morte dos cristãos, eu perseguia a igreja, perseguia Jesus, eu fiz tudo isso aí. Mas um dia ele apareceu na minha vida, no meu caminho ele apareceu para mim. E me chamou. E ali, naquele encontro, veio a visão de Deus para a minha vida. E daquele instante em diante, eu rendi, eu entreguei toda a minha visão, a minha vontade, o meu projeto, o meu plano, eu entreguei tudo isso naquele caminho de Damasco. E eu me rendi à visão celestial. E eu estou aqui hoje me defendendo porque Deus, nessa visão celestial, ele me disse que eu estaria aqui. E tem mais, hein? Eu estou aqui e vou apelar para César. Aí ele, capítulo 27, ele vai ter uma outra defesa. E aí os caras falam assim, não tem nada de errado nele, vamos libertar. Ele fala, não, eu quero ir para Roma. Ele está preso e vai para Roma agora para falar com o imperador, com César. Por quê? Porque isso também faz parte da visão celestial para Paulo. Então, tudo isso aqui, ele está ali, sendo assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. A visão celestial para a minha vida é rosas, mar tranquilo, sol brilhando,
tudo beleza, sabe? Aquele negócio assim, tranquilo. Não, irmão, a visão celestial de Deus para Paulo foi cheio de guerra, de batalha, de confronto, de luta, de perseguição, tribulação. Foi essa visão celestial. Mas ele viveu ela plenamente, completamente. Ele viveu ela na íntegra. Ele serviu a Deus em meio a tudo. Toda dificuldade, todo problema. Ele serviu a Deus. Ele foi fiel, ele foi realmente fiel à visão celestial. Porque Deus um dia encontrou com ele. Como encontrou com você e comigo. Então, quando a gente se encontra com Jesus, ou a gente se rende para ele, com isso, queridão, queridona, com isso, vem a visão dele para você agora. A visão dele para mim. E a visão dele para você e a visão dele para mim, talvez, seja completamente diferente da visão que eu tinha da minha vida. Quando eu era mais novo, eu tinha certeza, até os meus 20 anos de idade, eu tinha certeza, até o dia 25 de janeiro de 1996, eu tinha certeza, é feriado em São Paulo, né? E até aquele dia, até aquela noite anterior, até aquela manhã, eu tinha certeza absoluta de que eu nunca iria sair do lugar que eu estava. Eu tinha plena convicção de que eu nunca sairia da onde eu estava e deixaria de ser quem eu era e pararia de viver o que eu estava vivendo. Até o dia 25 de janeiro de 96. Naquela manhã, Deus pegou a minha família e falou, vamos embora daqui. E aí eu fui levado embora de um lugar que eu achei que eu ia passar minha vida toda lá. No meio de pessoas que eu achei que eu ia viver o resto da minha vida no meio delas. Então Deus começou a me encontrar no meu caminho e mostrar que a visão celestial dele para mim era outra. Como talvez um dia ele encontrou você na tua visão, no teu caminho, e mostrou para você que a visão celestial para você é outra. Tem algumas coisas que estão no teu coração aí que são desejos seus, que ele vai realizar? Claro que vai. Desde que nada disso que está no teu coração, na tua mente, no teu projeto, no teu fichário, na tua agenda, se essas coisas atrapalharem a visão celestial, então elas não fazem parte da visão celestial, elas vão ficar fora. Mas, irmão, ele tem uma visão celestial para a sua vida e para a minha vida. Eu queria falar de visão, mas assim, eu queria falar simplesmente, muito simples. Não tenho capacidade nenhuma de falar de visão, tudo tem que ser falado nessa noite, porque demoraria tempo para eu preparar alguma coisa, ou para você preparar alguma coisa sobre visão, porque tem muita coisa sobre visão, muita revelação. Não, eu queria falar algumas coisas básicas sobre isso, baseado nesse texto. Visão é isso, é o efeito de ver, de enxergar. Parece simples, mas será que eu estou mesmo hoje, será que hoje eu estou vivendo, eu estou compartilhando com Deus a visão dele para a minha vida? Será que você está vivendo a visão de Deus para a sua vida? Será que ainda você está lutando com Deus, você ainda está brigando com Deus, você está ainda disputando com Deus, você está ainda sem conseguir, talvez nem pirraça, talvez nem é dureza de coração, talvez tem escama no teu olho ainda, talvez você não conseguiu enxergar ainda, ou talvez você não conseguiu só entender, ter um entendimento ainda da visão de Deus para você, que nessa noite você possa receber do Senhor, não de mim, do Senhor, uma visão clara daquilo que Ele tem para você, do caminho que Ele quer que você siga, que você trilhe na presença dEle, claro. Para viver a visão celestial, você tem que estar na presença dEle, que Ele vai te direcionar, vai te guiar. Então, visão é isso, é o ato, o efeito de ver, de enxergar. Então, a gente às vezes está aí vivendo, irmão, que o Senhor te dê visão nessa noite. Mas visão dEle, visão celestial, que venha dEle, que caia hoje assim, de verdade, o meu desejo, parece loucura, parece até heresia, mas não é. Nessa noite o desejo do meu coração é assim, você está aí sentado ouvindo, e que Ele venha aí, derrame na tua vida uma visão dEle para você. Se não tem ainda, se não entendeu ainda, que Ele clareie isso, que Ele tire as escamas dos teus olhos, dos meus olhos. Se eu não estou vivendo ainda aquilo que Ele quer que eu viva isso, eu quero viver isso. Eu quero realmente viver a visão
celestial, eu quero ser obediente a ela. Eu quero ser obediente a ela. Você precisa ser obediente à visão celestial. Mas eu repito, para viver em obediência à visão celestial para você, você precisa conhecer ela. Você precisa buscar a face de Deus e ele precisa falar com você. Mas ele fala, irmão. Deus fala. Seja em sonho, seja em visão, seja através do teu pastor, seja através da palavra, seja como for. Ele tem as maneiras, muitas maneiras de falar. Mas ele fala com você. Ele fala com você. Ele encontrou com Paulo no caminho de Damasco. Ele foi buscar Pedro. Ele foi buscar muitos homens, muitas mulheres. E de cada um ele falou de um modo diferente. Porque Deus, ele é multiforme, ele tem as suas multimaneiras de falar e de agir. Mas que você possa receber do Senhor hoje. Olha, uma visão, ou à noite, dormir. Não, se você não receber aqui até o fim do culto, chega em casa antes de dormir, ora. Senhor, esses dias eu estava meio percebendo a minha tribulação. Eu fiz uma oração. Deus, me mostra em visão o que está acontecendo. Irmão, Deus mostrou em visão o que estava acontecendo. Foi um sonho de batalha espiritual. Tinha demônio, tinha tudo. Aí eu acordei no outro dia e falei, que oração que eu fiz antes de dormir. Mas ele respondeu. E eu pude orar contra aquilo. E Deus deu vitória. Então, creia que Deus vai falar com você. Ou durante a palavra, ou agora, ou no fim do culto, ou numa oração, num apelo, se tiver, não sei, ou à noite. Mas Deus vai falar contigo, meu queridão, minha queridona. Em nome de Jesus. Então, Hebreus capítulo 11, verso... Deixa a tua Bíblia aberta aí, fica tranquilo, não fica apavorado. Hebreus capítulo 11, verso 7. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, quando devidamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca, a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Então, no meio de uma geração, estou meio que plagiando a mensagem do Salvador de quarta-feira aqui. Porque ele trouxe uma mensagem aqui e eu estava ali sentado e Deus falando comigo também desses mesmos textos que ele usou aqui. Então, pela fé aí, Noé, numa geração corrompida, o pecado chegou num nível insuportável para Deus. Imagina o nível de pecado que chegou. Terrível, terrível. E aí Deus falou com Noé. E ele pegou, irmão, essa visão celestial que foi revelada para ele. Deus falou com ele. E ele pegou aquilo, irmão, como uma visão celestial e não abriu mão dela. O Salvador comentou aqui na quarta-feira, né? Você não veio, está perdendo, tá? Aleluia. Glória a Deus. É a terceira palavra que você ouve só hoje sobre o culto de quarta, hein? Fique esperto. Deus está falando com você. Ninguém vai falar assim, fala Deus. Não vai ter isso. Mais ou menos isso, fala Deus. Irmão, Deus falou com ele. Ele pegou aquilo como uma visão celestial e agarrou aquilo de tal maneira e pagou o preço para viver aquilo. Eu posso ficar aqui fazendo um teatro, imaginando Noé, mas você já ouviu isso na quarta, está lá gravado, então eu vou correr aqui. Mas foi duro para Noé, foi difícil para Noé viver a visão celestial de Deus. Olha lá, ó, ele acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos. Não tinha chovido ainda. Não tinha caído uma gota de água do céu. E Deus fala, Noé, vai chover. E aí ele vai trabalhar, faz uma arca, ele vai trabalhar em cima disso, de chuva. Uma coisa que ninguém tinha visto, não tinha caído. E você falar para alguém assim, ó, vai acontecer isso. E a pessoa ri da sua cara. E aí você fica meio tímido, meio envergonhado. Será que Deus falou mesmo comigo? Falou. Agarra a visão celestial, põe ela no teu coração e não abre mão dela. Não importa a chacota, não importa a humilhação, não importa o que questionem você, não importa. O que importa é que você tem uma visão celestial do Deus que não é brincadeira, do Deus que não é qualquer um, do Deus que é real, que não é uma fantasia, que é real. Você sabe que ele é real na sua vida. Você sabe o que ele fez no seu interior. Você sabe de onde ele tirou você.
sabe que ele te escolheu. Então a tua mãe, teu pai, teu vizinho, teu colega de trabalho, eles questionam, eles zombam, eles brincam. Irmão, mas quando você tem uma visão celestial, eu me lembro que eu me converti, eu trabalhava numa fábrica de móveis. Quem trabalha em fábrica de móveis aqui? Fábrica de móveis. O lugar para ter gente desviada e para ter gente do capeta. Só eu era crente, só tinha eu de crente, tinha uma fábrica inteira. Eu trabalhava na pintura e tinha uns caras, irmão, pensa numa galera do Satanás. Mas pensa num povo do diabo. Estou falando isso porque todos eles foram na igreja que eu convidei depois. Mas até então era tudo do diabo. Mas muito do diabo. Estava assim, afundado mesmo né, no cão. E eu, pressionado ali, e não tinha palavrão, não tinha nada, não ofendia ninguém. Os caras faziam churrasco, me chamavam. Eu falei, não vou, tem culto de jovens, sábado. Teve uns 3 churrascos que eu não fui. Eu fui ameaçado, os caras me cercaram para me bater, porque eu não ia no churrasco. E era pressão dos lados. Aí um dia, chovendo, uma chuva, e tudo fechado, a gente estava fazendo uma carga, para entregar uma carga para sair caminhão. E eu estava aí parou a pintura, eu estava ajudando todo mundo ali a embalar a coisa para carregar o caminhão. Vocês sabem que bem o que é isso. E aquela loucura ali assim e tal. E surgiu uma discussão ali sobre santos, Aparecida. Uma chuva no telhado, um barulho e tal. E eu conversando com um senhorzinho assim, que era o mais velho da firma ali. E eu falei, essa desgraça dessa santa, não sei o quê. Quando eu falei isso, parece que a chuva parecia acabado. Não tinha mais barulho. Todo mundo ouviu eu falar aquilo. Mas eu era novo convertido. Não tinha sabedoria nenhuma. Mas eu estava ali sendo pressionado por mulheres, homens. Uma galera falando de santo contra mim. Assim, todo mundo contra mim. E eu soltei uma. Eu aprendi a lição. E eu, irmão, pensando num negócio. Aí eu fui. Dia a dia. E orando. E eu recebi uma visão celestial. E eu fui. Aí um vinha e falava, eu tô ouvindo barulho na minha casa. Eu vou orar com você, eu vou lá na tua casa. Eu fui lá. Eu tive um pesadelo com o demônio. Olha, eu estava dormindo à noite, 3 num quarto só, e a janela batendo, e cavalo andando, não tem cavalo lá, e tinha um cavalo andando lá da casa. Eu vou lá com vocês, vou orar. Vão no culto. Teve um fim de ano na igreja, lá na Rua Amazonas, estava todo mundo sentado assim na cadeira. Ó. Todo mundo da fábrica. E os caras chorando, entregando a vida para Jesus. E depois eu ia lá, e acompanhava eles, e orava com eles. Depois passou não sei quantos anos, nunca mais vi ninguém. Eu encontrei com um no cenáculo. Eu cheguei para um evento da igreja, eles estavam saindo. Não sei se eles alugaram, sei lá, estavam saindo. Ele me encontrou, falou, Cabelo, lembra de mim? Eu falei, lembro. Ele falou, hoje eu sou crente. Era um dos caras que mais me enchiam a paciência, era ele. Celção, ele era caminhoneiro. Mais me enchia a paciência. Ele falou, hoje eu sou crente. E eu lembro do teu testemunho. Por quê? Não, porque eu me agarrei a uma visão celestial, irmão. Eu errei nessas fases. Mas eu busquei ele. Me agarrei à visão celestial. Então, é difícil, irmão, o meio que você está, as pessoas que você... Eu sei que é difícil, mas aguenta firme, agarra com a visão celestial, seja obediente a ela, fiel a Deus, e você vai ver que Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar, irmão. No caso de Noé, infelizmente, ninguém deu crédito. Noé era, olha para mim aqui, Noé não era só um construtor de arca. Noé não era só um marceneiro. Não era só um cara que fazia barcão grande. Não era isso, não. Noé era um pregador de justiça. Noé, ele pregava. Enquanto martelava uma madeira, o apóstolo Pedro fala que ele era pregador. O Judas fala que ele era pregador. E ele pregava. Pregava não só as madeiras, ele pregava, gente, se arrependam, porque está vindo o juízo de Deus. Ninguém deu ouvido para ele. Mas foi difícil, mas ele continuou pregando, não só madeira no barco, mas pregando que Deus estava vindo com o seu juízo.
E ninguém quis. Um dia, Deus falou, entra no barco. Ele entrou com a família dele. E Deus fechou a porta por fora. E aí não tem mais tempo. Mas ele foi salvo. Está escrito que ele foi salvo com toda a sua família. Ele foi fiel à visão celestial. Não foi fácil, irmão, ser fiel. Nunca é fácil ser fiel à visão celestial para a nossa vida. Mas se você for fiel, se eu for fiel à visão celestial, Deus vai te honrar. Você vai ver isso. Você vai testemunhar disso. Eu passei por pressão. Mantive a visão celestial. E Deus me deu a vitória. Porque Ele faz isso, irmão. Ele faz isso. Verso 8 a 11, de Hebreus também. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada em idades, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Abraão estava na sua casa, ele adorava ídolos, fabricava ídolos, era próspero. Deus apareceu para Abraão e falou com Abraão, Estevão, capítulo 7 de Atos, ele vai fazer uma pregação e ele cita Abraão. Ele fala, Deus apareceu para Abraão, lá na Mesopotâmia ainda. Então Deus apareceu para Abraão lá na terra dele e falou com ele lá. Irmão, ele deixou tudo por causa de uma visão celestial, de um Deus que ele até então não conhecia. Quantos de nós Deus pegou, você não conhecia a voz dele, não sabia como ele era, não sabia a cor dele, não sabia o rosto dele, não sabia nada. Mas um dia ele veio e falou com você. Entrou um negócio dentro de você assim que impactou lá no fundo. Você falou, meu Deus, isso não sai daqui. A Vanessa também falou aqui, ó, interessante. Tem aquele verso que fica ali. Você abre um livro e está lá, você abre a Bíblia e está lá, você está na rua, você está lá passando um caminhão, você está lá, o verso está lá, a palavra está lá. Por quê? Porque Deus está te dando uma visão celestial. Deus está te dando um caminho, te apontando alguma coisa. Está falando com você. A gente finge que não vê. Mas tem uma hora que cansa, tem uma hora que tem que se render. Fala, não dá, não tem como ser. Eu não creio em coincidência, mas não tem como ser coincidência. É Deus falando com você. Então para de, se entrega à visão celestial. Sabe? Se joga nela. Você vai ver que vai fluir, vai ser uma bênção. E ele ouve uma revelação. Tem uma palavra. Irmão, pai, mãe, tchau. Aí ele leva o pai ainda, né? Leva o pai, leva o sobrinho ainda, mas não era para fazer isso. Fez errado. Mas aí ele deixa tudo e vai. Vai andar numa terra que ele não conhece. Que era uma promessa. Ele pisou lá sem saber que era a terra que a sua descendência um dia ia possuir ela. Ele andou lá na terra, andou. E era uma promessa. Deus ia dar para ele. Então ele peregrinou. A Bíblia diz que ele viu a Nova Jerusalém. Abraão não viu a Jerusalém terrestre, ele viu a Nova Jerusalém, que Deus é o arquiteto e construtor dela. E ele passou a viver numa visão celestial. Ele tinha uma visão celestial, ele andou, ele errou, mas ele nunca abriu mão da visão celestial que ele recebeu. Ele foi, irmão, pagou o preço. Pagou o preço. Um dia Deus falou, entrega teu filho. Você ouviu quarta-feira aqui, entrega teu filho. Gente, ele é a promessa. Eu recebi a promessa e agora Deus quer a minha promessa de volta. Mas a Bíblia diz em Hebreus que ele foi para sacrificar Isaque. Hebreus diz isso. Verso 17. 11:17. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. 18. Ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência será estabelecida. 19.
porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. E simbolicamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Irmão, quando você se apega à visão celestial, você tem tudo na sua vida ressuscitado. Porque Abraão foi oferecer Isaac, mas na mente dele, ele foi tão convicto em oferecer, por quê? Porque ele pensou, ele tinha uma certeza. Isso aqui é promessa de Deus para a minha vida. Ele pediu isso, eu vou entregar. Porque Deus pode ressuscitar isso. Eu vou entregar e Deus vai receber e vai ressuscitar isso. Então não fique com medo de entregar as coisas para Deus, de abrir mão, de colocar os pés dele, não, porque aquilo que for dele para você, ele vai te devolver. Ele vai ressuscitar na sua vida. Nem tudo que ele tirou da minha vida, ele ressuscitou, ele restituiu. Eu quero de volta tudo que é meu. Furada. Muita coisa que ele tirou de você, ele não vai te restituir. Mas aquilo que faz parte da visão celestial para a tua vida, ele vai te devolver. Ele vai ressuscitar isso. Fique em paz. Mas fique em paz, não, tenha fé. É melhor, tenha fé. Porque foi por isso que Abraão foi entregar o seu filho Isaac, porque ele tinha uma visão celestial. Ele conhecia Deus, irmão. Ele foi chamado amigo de Deus, ele andava com Deus. Nos falta isso, conhecermos o nosso Deus, andarmos mais com o nosso Deus, conhecermos, termos mais proximidade com Ele. E aí você vai entrar na visão, você vai deixar coisas, você vai abrir mão de coisas. Verso 23 a 27. Mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua glória, sua gloriosa recompensa. Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Moisés tinha tudo para seguir no Egito e para ser o próximo faraó. Mas ele abriu mão de tudo isso, porque ele tinha uma visão, ele recebeu uma visão celestial, de alguém que era infinitamente maior do que tudo que ele tinha, que tinha um propósito muito maior na vida dele. Irmão, ele abandonou o Egito, como você foi resgatado do Egito, sem temer o rei. Eu não tenho medo nenhum do rei do Egito. Está debaixo dos nossos pés, dos pés da igreja. Já foi vencido. E nós não temos parte com o Egito. Então você foi chamado para sair do Egito. Se está lá no Egito ainda, tira o teu pé do Egito. Tira a tua sandália do Egito. Sabe? E se afunde naquilo que Deus tem para você. Mergulhe, vou mudar o termo, né? Mergulhe naquilo que Deus tem para você de visão celestial. Irmão, abra mão de tudo. Tem alguém aqui, ou tem alguém, algumas pessoas aqui nessa noite, que Deus está dizendo para você, abra mão de tudo. É hora de abrir mão. Porque o que Deus tem para você é muito mais excelente do que você está agarrando com uma mão, querendo trazer com você. O Senhor te diz, não vai trazer com você, vai ficar lá, porque é parte do Egito. E o que Ele tem para você é muito mais excelente do que aquilo que a tua mão está agarrada, tentando trazer. E forçando, não faça isso. Abra mão hoje. Não, abra mão de tudo o que o Egito te proporcionou durante muitos anos. Facilidades, sabe, mordomias, algumas coisas, alguns prazeres. Abra mão hoje e mergulhe na visão celestial. Ele foi servir, ele foi ser maltratado com o povo de Deus. Abriu mão do Egito, porque ele fitava, ele via pela fé
algo muito mais excelente do que ele tinha disponível para ele. Bom, viva isso. Creia que Deus tem uma visão celestial para você, como tem para mim, para cada um de nós. E elas são mais excelentes do que aquilo que você está vivendo hoje. E está agarrado nisso, dizendo, mas se eu abrir mão disso, eu vou sofrer. Se eu abrir mão disso, eu vou passar um tempo terrível, tribuloso. Não vai. Por quê? Porque tem um que é mais excelente, infinitamente mais excelente, que está com você. E tem uma visão para você, uma visão dele, um projeto dele, um sonho dele, um plano dele. Bom, na eternidade, Deus sonhou com você. Deus planejou, projetou, estabeleceu uma visão de vida, de história para você e para mim. Cara, de verdade, poder entrar pela porta ali todos os dias, pelo corredor, e entrar aqui, passar por aqui e olhar para as cadeiras, mesmo durante o dia elas estão vazias, mas poder entrar por aqui, olhar, dar uma olhada aqui para as cadeiras e ter no meu coração a voz do Senhor dizendo assim: não era para você estar aqui? Manja, entrar aqui e olhar e ver a igreja e falar, meu Deus, onde eu estou? Olha o privilégio. Olha o privilégio. Aí a gente passa aqui, eu olho durante o dia, eu entro aqui e eu olho e falo, meu Deus do céu, tem uma igreja inteira que eu faço parte dela. Cara, e Deus... Não sei se Deus estava muito doidão ou se o pastor estava meio doidão, não sei. Ó, você vai ficar... Não tinha ninguém doidão. Faz parte da visão celestial. Você, com uma roupa bonita, poder subir aqui, fechar os teus olhos e cantar das maravilhas de Deus. Você poder estar aqui com o teu corpo, com a tua expressão, adorando a Deus com dança. Você podendo pegar um instrumento e tocar, cantar as maravilhas desse Deus. Alguém procurar você e dizer, ora por mim. E você colocar a mão e orar por alguém, e Deus te revelar. Irmão, pensa quão privilegiados nós somos. Porque um dia Deus apareceu no nosso caminho que era tão triste, tão escuro, tão feio. Que o final dele era a morte, era desgraça, era condenação eterna, era inferno. Lugar que Deus preparou para o diabo, para os seus demônios. E aí ele nos tirou de lá e nos colocou aqui. E entrar aqui e olhar para as cadeiras e falar, meu Deus do céu. Da onde o Senhor nos tirou? E colocou dentro de nós uma visão celestial. Bom, nós precisamos abrir mão de tudo e abraçar essa visão celestial e viver ela. Porque é a visão de Deus para a sua vida. Ela é fácil? Não. Ela é tranquila? Não. Ela é tribulosa, tem muita luta, muita oposição, meu irmão, mas é a melhor experiência de vida para uma pessoa, é entrar na visão celestial e viver ela, pagar o preço por ela. E aí Moisés viu aquele que é magnífico, ele viu o Messias, ele viu o prometido, ele viu aquele que Deus um dia reservou para aparecer, e nós sabemos o nome dele, que é Jesus. Nos encontramos com ele. Ele encontrou com a gente, irmão, ele nos resgatou. Aí você está levantando e diz assim, glória a Deus, aleluia, aleluia, ele me achou.
Ele me arrancou de um caminho tortuoso, das trevas, do lamaçal, e me colocou aqui, aleluia. Ele tirou a droga da minha vida, ele tirou o álcool da minha vida, tirou a prostituição da nossa vida, ele tirou tudo. Perdoou nossos pecados, nos purificou, nos limpou e nos colocou aqui, aleluia, para servir a Ele, o Rei da Glória. Então para de enrolar e serve a Ele, aleluia. Entra na visão celestial, irmão. Se entrega para Ele hoje, pelo amor de Deus, e em nome de Jesus. Se alguém te pressionar, te apertar, falar, não quero nem saber. Eu quero é Deus, aleluia. Eu quero Deus de verdade, não é de cantar, eu quero Deus de verdade. Eu vou me agarrar à visão celestial e não vou abrir mão dela. Eu vou viver ela. Tem oposição? Tem. Fora da igreja, dentro da igreja, tem em todo lugar. Mas, fica firme na visão celestial, porque você vai ver aonde Deus vai te levar. E como Ele vai te usar. E, ânimo. Deus não põe assim, não. Você tem que buscar, ficar animado, porque eu vou me animar. Eu vou me animar no Senhor. Eu vou me alegrar nele. Eu vou me levantar hoje. Eu vou aceitar essa palavra. Eu vou crer nela. Eu vou andar nela. Não é ficar assim, eu não tenho ânimo, eu não tenho ânimo, eu não tenho ânimo, eu não tenho ânimo, eu não tenho ânimo. Não, vai ficar sem ânimo. Pastor Veronese, é difícil receber uma mensagem assim, estou tão desanimada, não tenho força para ir na igreja. Ivan Mac. Irmão, desculpa, eu não tenho forças para ler a Bíblia. Eu quase choro. De raiva, não de dó. Será que eu vou ter que ir lá, pegar a Bíblia dela, abrir, ou dele abrir, e ler para ela a Bíblia? Tem que pegar uma cadeira, sentar, agora eu vou ler para você. E aí começou lá, e no princípio Deus criou os céus e a terra. Será que é isso? Irmão, dá um pulo aí, levanta, pelo amor de Deus, sacode a poeira e vai caminhar com Jesus. Mateus 16. Vamos para lá. Mateus 16. Agora vai. Verso 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou os seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias. E ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Deixa aí, um dos profetas. Aí Jesus está lá caminhando, já tem aqui 3 anos de caminhada. Não é? No começo do ministério já tinham caminhado com um tempo já com os discípulos com Jesus. Ele chega numa região e aí ele dá uma parada, né? Ali os contextos vão mostrar que ele enfrentou ali os fariseus, aquele negócio todo e tal, para variar. Mas aqui nesse texto ele para e diz, quem aqui diz a multidão, em Lucas fala os homens, vamos ficar com a multidão é melhor. Quem a multidão diz que eu sou? E aí eles vão responder, a multidão, uns dizem que é João Batista, profeta. Outros Elias, profeta. Ainda há quem diga Jeremias, profeta, ou um dos profetas. Olha, a multidão, irmão, sai da multidão, pelo amor de Deus. Você, sai da multidão. Você não é multidão. Eu não sou multidão. A multidão vai atrás de pão, a multidão às vezes confunde as coisas, a multidão na hora que for apertada ela vai vazar. Então você não é multidão. Você não é, você é discípulo de Jesus. Você já andou muito mais, você já está com ele mais perto, você já ouviu mais, você já viu mais dele, você já contemplou mais da glória dele, do nome dele, do poder dele, das obras dele. Então você não é multidão. Eu não estou aqui falando para a multidão, estou falando para discípulo de Jesus. Porque a multidão via Jesus fazer, operar, falar, ensinar, pregar. E ela falava, é João Batista, já tinha morrido. É Elias, já tinha morrido. É Jeremias, já tinha morrido.
Outro profeta, já tinha morrido. Irmão, não consegue olhar para Jesus e ver ele como Deus. Isso é muito sério para mim e para você. De ter uma experiência real com Jesus. O Deus que deixou a sua glória habitou entre nós. Se fez homem, morreu na cruz. Isso eu não vou abrir mão de falar nunca na minha vida. Ele morreu na cruz por você e por mim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Tudo bem, até aqui nada disso tinha acontecido ainda, mas ele tinha mostrado, já tinha pregado, já tinha falado, já tinha manifestado que ele não era João Batista, já tinha falado de João Batista, já tinha citado Jeremias, já tinha falado de Elias, já tinha dos profetas, não era eles. E a multidão é aquela que vem de vez em quando, não sabe quem é Jesus, não sabe o que ele fala, não conhece a palavra dele, nunca teve contato, sabe, real com Jesus, e vai, e entra e sai, e vai, e caminha, vai para outro lugar, e tem lá um novo lugar, ele vai. Isso é a multidão, que não conhece realmente quem é Jesus. Não teve uma experiência real, pessoal com Jesus. Sabe, não teve aquele encontro com Jesus. Aí vai para todo lugar, onde tem oba-oba vai, e aqui, e lá, e é tudo maravilha. Isso é multidão, irmão. Mas você não é multidão. Nós temos a obrigação hoje, de ter convicção, saber quem é Jesus na nossa vida. De que ele é real. De que ele me salvou. De que ele anda comigo. De que eu não abro mão de falar do nome dele, das maravilhas que ele operou na minha vida. Eu não sou advogado de Jesus. Você não vai me ver gritando em rede social, tentando defender Jesus, contra a porta dos fundos, contra não sei quem que fez uma piadinha de Jesus, contra não sei quem que falou de Jesus. Não, o problema é deles. Eu não sou advogado, eu sou testemunha do que Jesus fez na minha vida. Nunca eu duvido, eu tenho um instante de dúvida do poder que ele operou na minha vida. E você não pode ter dúvida disso, de quem ele é. Não é um profeta. Não é, irmão, João Batista. O povo, a multidão queria que João Batista ressuscitasse. Porque ele era legal, era bom. Mas não é João Batista, irmão. Não é Elias. Não, é Jesus de Nazaré. É Cristo, é o Messias. É o Redentor. Você vai ver que no texto vai aparecer uma resposta boa. Mas ele é o Senhor que mudou a sua vida. Então, quando alguém te pressionar, te questionar, não, com convicção, com certeza, olhe nos olhos e diga: ele é Jesus, o Messias, o Cristo. Messias, aqui é a mesma coisa, ungido. Ele me salvou. Ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha boca. Eu já falei talvez algumas vezes, vou falar de novo. Quando eu me converti, eu vim de São Paulo, então eu falava muita gíria e muito palavrão. Teve uma vez, lá no velório, atrás do velório tinha uma grama lá, e o pessoal ia jogar bola. Tinha uma velha guarda lá, mas bem, acho que o gato devia estar no dia lá. Tava lá o Biro, tava o Delago, tava lá só meu irmão mais velho, tava lá. Eu tava chegando na igreja, começando a ir na igreja. E aí tava lá os golzinhos, os caras jogando, tudo lá. O Serginho, acho que tava lá, batia mais do que qualquer zagueiro. Pensa no homem que batia jogando bola. Quase me quebrou a perna um dia, mas tudo bem, eu perdoo ele. Ele estava lá também nesse dia, foi ele que me deu carona, inclusive. Tinha um Fusca verde. Ele foi me buscar em casa, lá na Aureliano, lá e me levou. Tinha um Fusca verde poderoso. Tá todo mundo jogando bola lá, irmão, assim, e eu tava de fora esperando para entrar no próximo time. E o meu irmão mais velho pegou a bola lá e fez uma bobagem lá e tal. E eu tava de fora, tava indo na igreja. E comecei a xingar ele. Pensa nos nomes assim horrorosos que você conhece, que você já ouviu lá que você falava lá fora. Lá antigamente. Xinguei ele tudo. Os irmãos todos da igreja pararam assim para mim, a bola parou, eles pararam. Aí o irmão encostou em mim e falou: a gente não pode falar essas coisas. Eu falei: vai também. E na igreja. E aí foi um bom tempo, até que alguém encostou em mim e falou: eu vou orar a Deus
para que Deus mude a tua boca. Aí eu não entendi nada, né? Mas falei amém. Passou pouco tempo, a pessoa encostou em mim e falou: você viu que você mudou? Você viu que Deus mudou a tua boca? E aí eu fui pensar que a gíria tinha ido embora, que o palavrão tinha ido embora. Sumiu da minha vida. Não, pessoas que são agarradas com uma visão celestial e profetizam e têm autoridade espiritual e oram e Deus faz. Porque são tão cheias do poder de Deus, da presença de Deus, que elas vão de Deus, muda a boca, muda os hábitos, faz um milagre, irmão, Deus vem e faz. Porque a gente que recebeu uma visão celestial e abraça aquilo, agarra aquilo de tal maneira, irmão, que ninguém impede, o diabo não impede, ninguém pode impedir isso. Gente que sabe, tá ali na visão celestial. E aí, a multidão é isso, mas você não é multidão. Olha para alguém, fala: você não é multidão. Você não está nesse meio aqui, em nome de Jesus. Você sabe quem é Jesus. Fala para ele: você sabe quem é Jesus. Você sabe que ele é real na sua vida. Você sabe que ele fez na sua vida e tem feito a cada dia na sua vida. Quando você levanta e fala com ele, você sabe que ele está lá presente na tua vida, na tua casa. Você sabe quem Jesus é. Fala para ele: você sabe que Jesus é. Ele é real, irmão. E o testemunho da glória dele. Verso 15, 16. 15 e 16. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha para mim aqui. Está Jesus com os seus 12 discípulos separados. Ele pergunta: quem que as multidões, os homens dizem que eu sou? Eles respondem: Elias, João Batista. Aí ele para os seus 12 discípulos. Agora a pergunta é para 12. Mas ele não quer falar com 12, ele quer falar com um, que é Pedro. E Pedro entendeu que era com ele aqui. Aqui já faziam 3 anos de ministério. Jesus queria ver agora: e aí, Pedrão, agora hoje tem que sair um glória a Deus. Hoje tem que sair um aleluia. Pedrão, hoje tem que sair uma confissão. Né? Na minha Bíblia está que Deus revela Jesus Cristo a Pedro. Mas como revela a Pedro se já fazia 3 anos que estava andando com Jesus? É porque chegou o dia. Tem crente aqui que chegou o dia de Deus revelar Cristo para você. Aleluia. Você não vai embora daqui hoje, irmão, sem saber que Cristo é real na sua vida. Aleluia. E aí, e Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Até aqui, nessa caminhada, Pedro foi levando a coisa. Estou seguindo, estou aqui vendo, mas ele não tinha declarado isso ainda. E a prova disso é o texto de João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 35 e 36. Aqui o capítulo 1 é quando Jesus começa o seu ministério público. E ele vai chamar, vai convocar agora os seus 12 discípulos. Daqui em diante ele vai começar a convocar os 12, certo? É isso o texto. No dia seguinte, João Batista. E João Batista não é sobrenome, tá? João Batista é de batizador. João o Batista. O que batiza? João Batizador. Não é que é João. Eu tenho um primo em São Paulo que chama João Batista, que é nome composto para eles, né? Mas não é, tá? Não é, o cargo dele, que é de batizar. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que Jesus passava, disse: eis o Cordeiro de Deus. João Batista, quando vê Jesus, esse aí tem uma revelação. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que eu não sou digno
de desamarrar sandálias. Ele é o Senhor. Deus, o Pai, me chamou para abrir, para arrumar o caminho para Ele chegar. E Ele chegou. Eis o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado. É o sacrifício. É o Redentor, o Salvador. Eis o Cordeiro de João Batista teve uma revelação e declarou quem Jesus era. Aleluia. O texto, o capítulo 1 vai continuar. Verso 41. 41. Ele primeiro procurou o seu próprio irmão Simão e disse-lhe: encontramos o Messias. Volta no 40, por favor. 40 e 41. Um dos dois que ouviram João falar e seguiram a Jesus era André, irmão de Simão Pedro. 41. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão. Ele disse: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Pedro, encontramos o Messias. Ele se revelou para nós. Eu tive uma revelação. Ele é o Messias, o ungido. Aquele que foi ungido por Deus, enviado por Deus para remir, para comprar a gente, para ser o Salvador que Moisés falou, que está escrito dele. Nós achamos ele. Eu estou seguindo ele. Aleluia. Então, André declarou com a boca dele quem Cristo era um dia na sua caminhada. E está resolvida a questão. E ele foi seguir Jesus. E seguiu até o final da sua vida. Verso 43 a 45. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Estava escrito: o seu nome será Nazareno, como uma profecia do Messias que salvaria toda a humanidade. E agora ele vai dizer, Filipe vai dizer: encontramos aquele que Moisés falou, o Messias. Glória a Deus, eu vou seguir ele. E seguiu ele, mas declarou com a boca dele: não encontrei o que eu procurei a minha vida inteira, o que eu esperei minha vida inteira, o que eu busquei em tantos lugares. Hoje eu encontrei. Aleluia. E para mim, basta. Jesus é tudo que eu preciso. Aleluia. Aí o texto continua. Verso 46. Natanael fala duas coisas. Primeiro, e Natanael disse-lhe: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu: vem e vê. Essa é a primeira coisa. Crente? Vou virar crente agora? Crente é um povo tudo doido. Gritaria, fala alto, dá dinheiro para pastor. Aquela conversa toda que eu ouço há quase 30 anos. Aí, passa pouco tempo, está a pessoa se rendendo para Jesus. Não dá nem para ficar com raiva do miserável. Porque, né, você tem que orar e falar: Deus vai te libertar. Olha para mim aqui, irmão. Para de discutir. Para de brigar. Só continua dizendo: vem e vê. Vem e vê. Ah, mas lá só vem e vê. Vai no culto comigo. Faça isso. Faça uma oração em nome de Jesus. Vai só fala para ela: vem e vê. Vem e vê. Fala para eles: vem e vê. Eu lembro dos meus cultos. E meu pai dizendo: dízimo, pastor. Pastor não existe na Bíblia. É porque ele não lê Bíblia. Ele vai numa igreja que ninguém lê Bíblia. Dízimo. A vida inteira sofreu. Sofre até hoje. Terrivelmente. E um dia eu briguei. Estava me arrumando para vir no culto. Briguei, discuti, falei. Quase derrubei a casa. Tentando defender a igreja, defender
tudo, pastor, e briguei, falei, gritei. Aí eu entrei no banheiro para acabar de arrumar o cabelo, que ainda era bem grande. Olhei para o espelho e Deus falou: nunca mais levante a tua voz para discutir. Nunca mais discutir. Posso falar? Vem ver. Vê o que ele está fazendo no meio da igreja. Vai lá e vê que a estéril tem filho, que o enfermo é curado, que os casamentos são restaurados, que vidas que eram completamente tortas e longe do caminho do Senhor, hoje são pessoas santas, que andam no caminho do Senhor Jesus e vivem em santidade para a glória do nome dEle. Vai lá e vem ver. A primeira coisa que Natanael falou, de Nazaré, igreja, esse povo. Aí ele muda. Continua o texto. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Ele veio e viu quem era Jesus. E ele mudou completamente a boca dele, o coração dele, a mente dele. Ele viu quem é Jesus. Irmão, não é igreja, é quem é Jesus. Você precisa ver quem é Jesus. Você precisa ver do poder dele. Você tem uma experiência real com ele. E você nunca mais vai se afastar dele. Porque ele é. Aleluia. Ele é. Ele é. Natanael confessa. Ou seja, capítulo 1 de João, todos os discípulos confessam e declaram. Não tem Pedro falando nada aí. Pedro está lá, caminhando com Jesus. Mas um dia, Jesus pega ele. E pegou lá em Mateus 16. Aí ele diz: vocês e vós, Mateus 16, verso 15 e 16. Mateus 16, verso 15 e 16. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Vós, discípulos, os 12. Ele sabia o que André pensava, o que Filipe pensava, Natanael pensava. Ele sabia. Mas faltava um no meio da galera ali, que era Pedro. E agora Pedro tem uma revelação. Naquele momento ele teve uma revelação de quem realmente Jesus é. E aí ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Irmão, essa revelação você vai receber nessa noite. E eu estou recebendo ela de novo na minha vida nessa noite. Aqui em cima, nesse momento. De que Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias. A palavra Cristo e a palavra Messias. A palavra Cristo é no grego, a palavra Messias é no hebraico. É a mesma palavra. Ungido. Como ele diz em Lucas 4, como está lá em Isaías, a profecia, que ele foi ungido pelo Senhor para proclamar libertação, para curar, para salvar, para fazer tudo o que nós precisamos na nossa vida. Ele continua sendo Cristo, irmãos. Ele é o nosso Cristo, nosso ungido, o nosso Senhor, Redentor, Salvador, Libertador. Ele é Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E está aqui agora, irmão, ele é real, vivo, está aqui junto comigo, está junto com você, está na sua caminhada, está na minha caminhada, mas ele tem uma visão celestial. Aí o texto continua, né? O texto de João, aí continua 17. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus.
Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Pedro está caminhando com Jesus 3 anos, e está lá e não confessou. Nesse dia o pai deu uma revelação para ele tão poderosa que ele gritou, ele falou, esse culto é para mim. Eu vou aqui me rasgar e eu vou declarar essa experiência profunda que eu estou tendo com Jesus, com o Pai revelando Cristo para mim, pessoalmente para mim, irmão. Aí quando acontece isso, você não liga para a direita, você somente glorifica a Deus, somente explode, você se solta e glorifica. Você fala, é o Cristo, é o meu Senhor, o meu Salvador, o que muda a minha história. Hoje é o meu dia, hoje é o meu culto, hoje é o meu tempo de oração, onde o Pai me revela Cristo, aleluia. Que experiência! Depois disso, é que Jesus diz, tu és Pedro. Pedro é pedra, não é rocha, é pedra. Rocha é Jesus. Pedro é pedra, é Cefas, é fragmento cortado da rocha. Pedra é fragmento, pedaço de rocha, que foi cortado de uma rocha. Isso é Pedro, é pedra. Petrus, pedra. Você é Pedro. Você foi cortado de mim. E você vai ser uma bênção. E aí ele diz, e sobre esta pedra, que não é Pedro, daí, infelizmente, entenderam errado, e deu no que deu. Sobre esta pedra, sobre esta revelação, dois entendimentos, sobre essa revelação que você teve, ou sobre mim mesmo, 2 interpretações, sobre Jesus, né? Eu edificarei a minha igreja. 2 interpretações. Ou edificarei a minha igreja sobre a rocha que é Jesus, é a que eu creio, ou edificarei a minha igreja sobre essa revelação de que eu sou o Cristo. Eu fico a primeira. E aí, ele diz, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. 19. E darei a ti as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra haverá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra haverá sido desligado no céu. Deixa o 19 aí. Então eu quero orar. Eu quero profetizar. Eu quero fazer muitas coisas. Eu quero que porque está escrito, né? Está escrito que se eu recebi as chaves do reino, que se eu ligar, está ligado. Irmão, só aconteceu isso depois que Pedro teve uma revelação de quem é Jesus. E ele confessa, diante de uma revelação que o Pai dá para ele, uma experiência, algo poderoso, pessoal naquele momento ali, ele explode, dizendo, é minha vez, até agora, hoje é a minha vez, eu confesso, tu és o Cristo, o meu Redentor, o meu Salvador, aquele que me liberta, aquele que me cura, é o meu Senhor, eu confesso. Ele gritou, ele expôs, ele não aguentou mais. A partir daí, Jesus fala, você é Pedro. Aleluia. As portas do inferno não vão prevalecer. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Só depois, irmão, que ele tem uma revelação de quem Jesus é. Não é assim, eu saio ligando, desligando, porque Deus falou. Não, não é isso. Eu preciso ter uma revelação real de quem Cristo é na minha vida, na minha história. De que Ele é realmente o meu Senhor, Salvador, Todo-Poderoso. De que Ele está vivo. De que Ele tem todo o poder. De que Ele perdoa, sim, os meus pecados. De que Ele tem poder para restaurar a minha história, sim. E para calar a boca de qualquer homem que tente se levantar contra o que Ele faz na minha vida. Irmão, Ele está fazendo na sua vida, Ele tem feito. Ele tem feito. Ele é o teu Cristo. Ele é o teu Messias. Ele é o teu Redentor. Ele te salvou. Ele comprou você com o sangue dele. Ninguém pode se levantar contra o plano, a visão celestial que ele tem para você, porque ele comprou você. Ele pagou o preço por você. Você não vai me ouvir. Eu creio que vai ser assim até o fim da minha vida. Eu creio. Você não vai me ouvir dizer para você assim, não toma ceia hoje não. Eu já ouvi muitos lugares por aí, muitas experiências que eu tive nisso. Alguém diz assim, olha, eu procurei meu pastor e conversei com ele e tal. E ele falou, não, fica aí
3 meses sem ceia. Tipo, pagando penitência. Eu não tenho o direito de fazer isso com você. Eu posso te orientar. A gente pode te orientar, orar com você. Te cobrar um posicionamento. Mas eu não morri por você na cruz. Eu não posso barrar você, não posso impedir você. E se um dia eu fizer isso contra você, irmão, entre eu e Cristo, fique sempre com Jesus. Quando as pessoas tentarem barrar você, lembre-se quem morreu na cruz por você. Quem é o teu Messias? Quem é o teu Cristo? Quem é o teu ungido? Não estou pregando aqui, você se levante em rebelião. Não, então agora eu vou fazer. Nada disso, pelo amor de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Vai falar, não, o pastor disse que está tudo liberado, eu posso sair e fazer. É nada disso. E nós cremos em paternidade, cobertura espiritual, em tudo isso. Eu creio, prego isso e vivo isso. Então não é nada disso. Tá? Não vem distorcer não, em nome de Jesus. Não vem distorcer não. Mas quando alguém tentar te barrar, irmão, lembra que Jesus tentaram me barrar. Tentaram barrar você já? Quem aqui já foi impedido de fazer, de estar? Eu já fui. Fiquei triste. Mas aí eu me lembrei, irmão. Quem é Jesus na minha vida? Que Ele morreu por mim, Ele me salvou. E aí, depois da revelação, Jesus fala, você é Pedro. Você tem as chaves do reino. Agora você pode ligar nos céus. E vai ser ligado aqui na terra. Você pode desligar. E vai ser desligado. E as portas do Hades não prevalecem contra você. Porque você agora vai ser igreja. Depois daqui ele errou. Mas um dia lá na frente, ele se transformou num homem líder, poderoso, cheio do Espírito Santo. E ele viveu a visão celestial para a vida dele. Irmão, dá para viver a visão celestial que Deus tem para você e para mim. Você precisa hoje ter uma revelação de quem Cristo é na sua vida. Ele não é o Cristo que te encontra no domingo à noite. Não, ele é o Cristo da segunda-feira. Ele é o Messias da terça, da quarta, da quinta, da sexta, do sábado, da madrugada. Ele é o Cristo que está com você o dia todo que você vive. Fique de pé aí. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Aleluia. Que o Senhor te encontre aqui nessa noite. Que o Senhor revele para você a visão celestial que Ele tem para você. Talvez a visão celestial para você seja pegar a porta, baixar ela e viver alguma outra coisa que Ele tem para você. Talvez a visão celestial que Ele tem para você é você abrir uma porta e viver a visão celestial dele para você. Talvez você entrou aqui nessa noite com medo, sentindo medo. Deus te deu uma direção, mandou você fazer, e no teu coração tem medo. Aliás, tem medo e também tem temor. Você está orando ainda para Deus falar com você. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa hora. Nesse instante Ele manda te dizer: a visão celestial que Ele revelou é Ele, é Deus falando com você, não é o diabo. Você que entrou aqui com uma direção, uma revelação, uma visão celestial e está confundido aí, está confuso, aliás,
se é Deus ou é o diabo, ou é a carne. Assim te diz o Senhor, sou eu que te dei essa visão. Eu sou contigo, eu vou te abençoar nesse projeto. Esse projeto aí nasceu no meu coração, é uma visão minha para você. Pode parar de lutar, porque sou eu que te dei ela. E as portas do Hades não vão prevalecer. As chaves que estão nas suas mãos são para abrir, para ligar também. Feche os teus olhos, talvez você está aqui nessa noite. Está se sentindo esgotado, esgotada. Está dizendo assim, Senhor, eu não tenho força para mais nada. Minha força acabou. O Cristo que o Pai te revela nessa noite aqui é o Cristo Todo-Poderoso. É aquele que renova as tuas forças. É aquele que dá força ao cansado. É aquele que põe de pé. É aquele que te dá uma comida. E com essa comida dos céus, você vai correr 40 dias. E vai vencer o carro e os cavalos de Acabe. Em nome de Jesus. Você que está dizendo assim, Senhor, eu não aguento mais. Esse inimigo é poderoso, eu não consigo derrotar ele. Ele parece que é indestrutível, ele não para, ele não cansa. Ei, assim te diz o Senhor aqui nessa noite. Eu te dou uma comida nessa noite, eu renovo as tuas forças. E você vai correr mais que Acabe, seu carro e os seus cavalos. Em nome do Senhor Jesus. Ei, o Pai está te revelando aí pessoalmente Cristo, que é libertador, aleluia, recalabassuriamas, que te liberta, que quebra. A profecia de Isaías diz, eu fui ungido, o Senhor, o Espírito do Senhor me ungiu, para quebrar, para liberar, para desatar. Ele quebra cadeias aqui nessa noite. Escute, tem uma cadeia familiar na sua vida. Uma cadeia familiar que alcançou a tua vida, a tua história. Escute da parte do Senhor, você está tentando correr, está tentando caminhar, mas tem uma corrente que te prende. Escute, o Cristo que o Pai te revela aqui nessa hora, é o Cristo que despedaça a cadeia e te faz andar para viver a visão celestial que Ele tem para você. Escute, o Pai está te revelando um Cristo aqui que te cobra santidade, que cobra que os teus olhos têm que honrar a Deus e não satisfazer a tua vontade humana. Não, mas os teus olhos são para a glória de Deus. Os teus olhos são para você ver a dor daquele que não tem Jesus ainda. Os teus olhos estão aí para você olhar para a palavra e eles serem iluminados pelo Espírito Santo. E você ter revelações profundas da palavra. Os teus olhos não são para ver aquele cabelo bonito, aquele rosto bonito, aquele corpo bonito e ficar preso nisso. E o Senhor, o Pai, te revela o Cristo que encontra você, que nessa noite diz para você, eu não quero mais você nessas coisas. É sobrenatural o que Deus está trazendo aqui nessa noite, nesse lugar.
sobrenatural o que Deus está me mostrando aqui nessa noite. E é para a glória dele. Se você me conhece, você sabe quem eu sou. Se você me conhece, porque você sabe o que eu estou falando. Não é para a glória de homens, mas, irmão, o Pai está revelando Cristo para cada um de vocês, para cada um de nós, para mim aqui nessa noite de maneira diferente. Mas Ele está revelando aí para você. Se você teve o capricho, o cuidado, o zelo, o temor de fechar os teus olhos, olhar para dentro de você, Deus está falando com você aí. Eu estou te revelando o meu Filho, o Cristo, o Messias, que vai revolucionar a tua vida nessa área que você precisa hoje. O Pai está revelando Cristo na sua vida, que ao longo dos anos bate na mesa e diz: eu faço assim, eu sou assim, eu vivo assim, eu falo mesmo. O Pai está te revelando Cristo, que é misericordioso, que teve misericórdia de você, e você não tem tido misericórdia do teu próximo. Cristo podia bater na mesa, olhar para mim e dizer: você vai morrer, vai para o inferno, que você não serve para mim. Mas Ele não fez isso. Ele me amou, me perdoou, me libertou e me salvou. Ou me salvou e me libertou. E me entregou uma visão celestial. Como Ele tem entregado para você uma visão celestial. O Pai está te revelando, escute, o Pai está te revelando para você. E é para uma irmã. Irmã, queridona, o Pai te revela aqui nessa noite o Cristo que te encontrou no caminho, arrebentada. Você estava até esse dia como aquele homem da parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano, um homem que foi pego no caminho e foi agredido, machucado, roubado, violentado. E ele ficou lá estendido. Passaram 2, mas veio um que pegou ele, colocou no seu cavalo, levou para ser cuidado, deitou sobre ele óleo, azeite, cuidou das feridas. Cristo está aqui nessa noite. E o Pai está te revelando Ele, queridona. E dizendo que Ele que te cura. Ele tem óleo. Ele tem bálsamo para você. Ele tem atadura para você. Ele pega você, põe no cavalo dele, leva para a estrebaria, para hospedaria. Ele pagou para você ser curada, acompanhada, cuidada. Deixe aqueles que Deus colocou na sua vida cuidar de você de verdade. Deixa o teu líder cuidar de você, porque Jesus colocou ele na sua vida para cuidar de você, minha querida. Deixa o teu marido cuidar de você de verdade, porque Deus colocou ele na sua vida para curar você, para cuidar de você. Os traumas das agressões passadas estão impedindo você de ser cuidada. Mas o Pai está te revelando o Cristo aqui nessa noite, que te cura. Que te cura. Senhor, que teu Espírito Santo venha sobre nós. Essa revelação do Pai venha sobre a minha vida nessa noite. E diante de tudo aquilo que eu estou vivendo e passando nesse momento da minha vida, esse tempo da minha vida, que o Senhor, Pai, revele o Cristo de uma forma sobrenatural, como está fazendo aqui nessa hora. Sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor venha, Pai, e revela pelo Espírito Santo que habita dentro dele, dentro dela, o Cristo, o ungido. Como revelou para Pedro, e o Pedro disse: Senhor, Tu és o Cristo. Como o Pai revelou para André, como o Pai revelou para João Batista.
como o Pai revelou para aquela mulher samaritana, como o Pai revelou para Paulo, como o Pai revelou para tantos homens e mulheres, que a partir de uma revelação se apegaram à visão celestial e viveram ela. Nos ajuda a vivermos a visão celestial que o Senhor tem para mim. Pai, eu abro mão. Mais uma vez aqui nesse altar eu declaro: eis-me aqui, eu abro mão das minhas visões, dos meus desejos, dos meus projetos que não estão de acordo com a visão celestial. Eu abro mão. Quando a minha alma quiser viver a minha visão, Deus, não permita, me livre dessa desgraça, dessa maldição de querer viver a minha visão, o meu desejo, o meu projeto. Eu abro mão disso para viver a tua visão celestial e morrer sendo obediente à visão celestial. Perdoa os pecados, ó Pai, nessa noite. Renova o ânimo. Opera poderosamente em cada um de nós. É o que nós te pedimos aqui nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus aí porque Ele é digno.